Tô de volta, titio de Clé voltou para continuar a falar sobre as pessoas jurídicas. Sem perder tempo, ó. Quais são as pessoas jurídicas que nós vimos no bloco anterior que são objeto de estudo do direito civil? Você viu aquelas que são de direito privado, tá? De direito privado. Mas eu já faço uma observação prévia. Volta no esqueminha aqui que nós fizemos, ó. O que acontece? A Eireli, ela está no artigo 980-A do Código Civil. Elas são estudadas no âmbito do direito empresarial, tá? As sociedades também, elas são estudadas lá no âmbito do direito empresarial. Você estuda que elas podem ser simples ou empresárias, mas fica aqui a observação de que elas são estudadas no âmbito do direito empresarial. Tá bom? Então, o que nós vamos estudar efetivamente aqui no direito civil, no nosso curso? Fundações, isso aqui é importantíssimo. As fundações a gente vai estudar, tá? As associações também, vamos estudar. Marca ela aqui, ó. Clé, e as organizações religiosas? Sobre as organizações religiosas, o Código Civil dedicou apenas um artigo, que é o artigo 44, não é nem um artigo, né? É um parágrafo de um artigo. Parágrafo 1º. É ele que traz algum conceito que você vai ver já já sobre as organizações religiosas. E os partidos políticos? Esses a gente também não vai estudar, porque eles são regidos por lei específica, por lei especial. Eles são tratados lá no direito eleitoral. Gente, então é isso, tá? Qual vai ser o objeto de estudo da nossa aula? Vai ser fundação e associação. Nossa aula vai praticamente se resumir a essas duas figuras, já que elas são estudadas no direito civil, elas que costumam ser cobradas em provas, tanto da área jurídica, como da área fiscal, como Tribunal de Contas. Na prova de direito civil, essas duas pessoas jurídicas são as principais. Tranquilo? Feito esse breve panorama, vamos lá. Agora sim, ó, vamos às pessoas jurídicas de direito privado. Como está escrito aí, as corporações são caracterizadas pela existência de seus membros. Toda corporação é representada por um grupo de pessoas. Então anota aí, ó, corporação é um grupo de pessoas, é uma universitas personarum. Tem por objetivo sempre o bem-estar de seus membros, ou seja, existem para beneficiar os seus membros, seja um benefício econômico ou não. E o gênero corporações se subdivide em duas espécies, as associações e as sociedades. As associações surgem quando não há um fim lucrativo, isso é importante. As associações surgem quando não há um fim lucrativo. Clé, mas espera aí. Uma vez eu fui em uma associação. E aí, nessa associação tinha uma cantina. A cantina vendia sanduíche. A cantina vendia refrigerante. A cantina vendia o brochinho da associação. A cantina vendia o bonezinho da associação. Ué, o fato de ter essa venda não significa uma finalidade lucrativa? Não. Ou melhor, depende. Olha só, vamos analisar juntos. Obviamente que quando se vende o boné, se vende o refrigerante, se vende o sanduíche na cantina da associação, busca-se ter um resultado positivo, né? Ou seja, busca-se ter ali uma margem para não ter prejuízo. O que é vedado na associação não é ter resultado positivo,
é a distribuição desse resultado positivo entre os associados. É isso que não pode. Dicla, você está me dizendo então que a associação pode ter resultado positivo, pegar esse resultado e reinvestir nas suas atividades? Perfeito. É exatamente isso que eu quero que você guarde, tá? Então, não há impedimento da associação ter um resultado econômico positivo no desenvolvimento de suas atividades. O que não pode é a distribuição desse resultado entre os associados, pois isso caracterizaria uma finalidade lucrativa que é vedada. A finalidade lucrativa é vedada expressamente aqui, ó, no artigo de número 53 do nosso Código Civil. Olha lá, ó. Constituem as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Beleza? Tranquilo? Continuando. O parágrafo único, ele cai bastante em provas. Então, coloque aqui no parágrafo único um asterisco. Olha o que está escrito aí. Não há entre os associados direitos e obrigações recíprocos. Por quê? Porque a reciprocidade de direitos e obrigações, isso aqui, ó, é uma característica das sociedades. Direitos e obrigações recíprocos é uma característica das sociedades estudadas lá no direito empresarial. Ou seja, na sociedade é que existe uma reciprocidade de obrigações entre os sócios em integralizar todo o capital social. Também vai ter uma reciprocidade de direitos na distribuição dos dividendos. Então, os associados, eles não se obrigam entre si. Os associados, eles se obrigam para com a finalidade da associação. Tranquilo, gente? Virando a página, olha o que tem aqui no artigo 981. Ó. Celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam. Então, é na sociedade que existe uma reciprocidade de direitos e de obrigações, tá? Esquematizando para depois você estudar já tudo bonitinho, ó, tá aqui que a associação ela é formada pela união de pessoas com finalidades não econômicas. Lembrando que isso não impede o desenvolvimento de uma atividade com resultado econômico positivo. O que é vedado aqui é a distribuição dos lucros. Tá? Esse conceito está justamente no enunciado número 534 da 6ª Jornada de Direito Civil. Olha aqui, ó. Enunciado 534 da 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Está escrito: as associações podem desenvolver uma atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa. Como eu disse, ela pode ter um resultado econômico positivo, que não pode esse resultado ser distribuído. Tá bom? O artigo 54, segundo artigo aí que trata das associações, ele enumera os requisitos que o estatuto, que é o documento, né, constitutivo das associações, deve ter. Então, primeira coisa que você sabe aqui, que o ato constitutivo das associações é o estatuto. Então, aqui nós já temos o ato constitutivo das associações. Beleza? E continua. O Estatuto das Associações, o que ele tem que possuir? Quais são as informações que precisam estar no Estatuto? E aí tem aqui 7 incisos com os respectivos elementos. Dicleia, precisa decorar isso tudo?
Ó, não é comum isso ser perguntado em prova, tá? Então recomendo você dar uma lida com detalhes, mas não é comum cobrarem a decoreba desses requisitos que o estatuto deve ter. Vamos dar uma lida juntos, ó. A denominação, os fins e a sede da associação tem que estar indicado no estatuto. Os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Os direitos e deveres dos associados. As fontes de recursos para manutenção da associação. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. As condições para alteração das disposições estatutárias e para a sua dissolução. E a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Tudo isso tem que estar discriminado, tem que estar explicadinho no estatuto da associação. Beleza, gente? O artigo 55, esse é bastante cobrado em prova. Ele diz que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Gente, vem comigo, ó. Vem comigo. É normal, e até bastante comum isso, que os associados que criam uma associação reservem para si vantagens especiais que outros associados que venham a se associar no futuro não vão ter, tá? E isso é permitido expressamente aqui no Código Civil. As bancas, todas elas, gostam de cobrar dizendo que não é possível associado com vantagem especial, dizendo que todos devem ter iguais direitos e vantagens. A regra é todos terem iguais direitos e vantagens, mas o estatuto poderá prever uma categoria ou outras categorias de associados com vantagens especiais. Belezinha? Artigo 56. Artigo interessante também. Diz que a qualidade de associado ela é intransmissível, tá? E essa intransmissibilidade que está aqui acima da minha cabeça, ó, ela pode ser tanto em caráter inter vivos, como em caráter causa-morte. O que você está querendo me dizer, Claire? Vamos lá. Se o estatuto não dispuser o contrário, ou seja, se nada mencionar o estatuto, imagina que o associado de uma associação faleça e deixe como herdeiro um único filho. Esse filho vai herdar a qualidade de associado? Não. Salvo disposição contrária no estatuto, a qualidade de associado ela é intransmissível mesmo em caráter causa-morte. Tá? Se ele quiser vender ou dar a qualidade de associado, também não. Se nada dispuser o estatuto, a qualidade de associado é intransmissível. Mas, o estatuto pode ter uma cláusula dizendo que o filho do associado vai herdar a qualidade de associado? Pode. Aí vai ser uma disposição em contrário do estatuto. Mas a regra é a intransmissibilidade da qualidade de associado. Beleza? Passei para cá, ó. Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, perceba que, sendo o associado titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, ele vai ter um bem. Ah, fulano tem 5% da associação tal. Maravilha. Ele tem um patrimônio, aquilo tem valor econômico, tá? E se ele transmitir este bem, não significa que a pessoa que adquirir a cota ou fração ideal do patrimônio vai adquirir a qualidade de associado do adquirente ou do herdeiro. Então, é possível, por exemplo, alguém vender a parte que tem de uma associação? Sim. Isso é um patrimônio, isso é um bem. O adquirente dessa cota ou dessa fração ideal vai herdar a qualidade de associado? Não.
tá? Obviamente que isso é a regra e pode haver disposição em contrário no estatuto. Então, a transferência da cota ou fração ideal do patrimônio de uma associação não importará na atribuição da qualidade de associado ao adquirente. Beleza? Tranquilo? Show de bola! Artigo 57. Fala da exclusão do associado. Como que o associado é excluído de uma associação? Tem que ter um procedimento específico, tá? E só pode este procedimento ser iniciado por motivo de justa causa. Então, havendo motivo de justa causa, inicia-se um procedimento específico e este procedimento tem que fornecer ao associado, no mínimo, direito de defesa e de recurso, simulando aí um duplo grau de jurisdição, tá? Então, para haver a exclusão do associado, é necessário justamente esse procedimento aqui. E este procedimento tem que estar previsto no estatuto. Anota isso aí, que este procedimento tem que estar previsto no estatuto. Bacana? Artigo 58. Esse artigo protege os direitos do associado, dizendo que nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto. É comum as bancas cobrarem também as competências privativas da Assembleia Geral. O artigo 58 é muito importante? Não costuma ser muito cobrado em prova. Às vezes que eu vi sendo cobrado foi letra da lei, tá? O 59 ele já é mais cobrado, tanto que eu montei um esqueminha aqui para você. Nada é à toa. Se eu parei para montar um esqueminha, gente, é porque é um artigo com mais importância, tá? Então, olha só. O que só a Assembleia Geral pode fazer? A Assembleia Geral, sendo convocada especificamente para esse fim, somente a ela cabe destituir os administradores ou então alterar o estatuto. Adclé, eu posso alterar o estatuto numa assembleia ordinária que acontece todo mês? Não, assembleia ordinária não. Tem que ser uma assembleia geral convocada especialmente para isso, tá? Beleza, Adclé, e qual vai ser o quórum para se mudar o estatuto? O quórum será justamente o estabelecido no estatuto. Ele que vai dizer se precisa de maioria absoluta, maioria relativa, 2/3. Ou seja, o quórum é estabelecido no estatuto. Não há previsão específica de um quórum para a destituição dos administradores ou alteração do estatuto na Assembleia Geral. Tá bom? Artigo 60. Declaro, eu faço parte de uma associação e quero convocar um órgão deliberativo para debater um determinado assunto. Preciso de um quórum de quanto para isso? Está escrito aí, 1/5, tá? A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-lo. Declaro, tem que decorar esse quórum de 1/5? Eu já vi ser cobrado na FCC, literal, letra de lei. Não lembro disso ser cobrado na banca CESP. Na FGV já apareceu também. Quase finalizando aqui as associações, vem o artigo 61. Esse artigo é legal. Ele mostra que as associações elas podem ser dissolvidas. E aí, o que faz
com o remanescente do seu patrimônio líquido. Olha só, imagina aqui que uma associação ela tem um patrimônio líquido. Espera aí que esse patrimônio líquido ficou fora aí do seu campo de visão, né? Então vamos lá. Ela tem um patrimônio líquido de R$500 mil. Está aí o patrimônio líquido da nossa associação. E juntando todas as cotas e frações ideais, então bota aqui, ó, cotas e frações ideais. A gente vai ter aqui 300 mil. Ou seja, sendo dissolvida essa associação, o que acontece? Devolve-se a cota ou fração ideal de cada um dos associados que possuem cota ou fração ideal. Tá? O que sobrar, no nosso exemplo aqui, 200 mil, o que acontece com isso? As bancas costumam perguntar. Então, ó, vamos ler o artigo 61 juntos. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no Estatuto, ou omisso este por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Ou seja, isso aqui, ó, pode ir ou para instituição indicada no estatuto, ou então para instituição, seja ela municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Beleza, gente? Tranquilo? Isso aqui, volta e meia, cai em prova. É legal você saber também. Tá? Parágrafo 1º. Por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio por deliberações dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referida neste artigo, receberem em restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação, e não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, a instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado. Então, não havendo nenhuma instituição de fins semelhante e não havendo nada no Estatuto, o que acontece aqui? Vai para o patrimônio do Estado, do Distrito Federal ou da União, ou seja, é incorporado ao patrimônio público. Tranquilo, gente? Beleza? Ou seja, acabamos de matar todos os artigos que tratam das associações. Tranquilo? Dando prosseguimento, ainda temos ainda 6, 7 minutos nesse bloco. Então, eu coloquei aqui, ó, um dispositivo rápido das sociedades, já que a gente não estuda no direito civil, mas para você ter uma noção, né? Então, as sociedades podem ser simples ou empresárias, visa o fim econômico ou lucrativo, que é o objetivo de lucro. O artigo 981 é ele que mostra, né, que as sociedades são formadas para o exercício de atividade econômica. Então, nenhuma novidade aqui para a gente, tá? E além disso, cabe citar aqui, ó, o artigo 44, parágrafo 2º do Código Civil, que diz: as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2
da parte especial deste código. Então é possível a aplicação subsidiária das normas da associação às sociedades. Tranquilo? Terceira espécie de pessoa jurídica e direito privado que a gente está estudando aqui, ó, fundações. Mais uma vez, já falei isso umas 10 vezes hoje, né? Ela é um acervo de bens livres. Ou seja, é um patrimônio utilizado em uma determinada finalidade que a lei atribui personalidade jurídica. Esta finalidade era religiosa, moral, cultural ou de assistência. Isso mudou, mas não mudou. E eu vou explicar por quê. Tá? Mudou, mas não mudou, eu vou explicar por quê. O que acontece? O artigo 62, ele falava expressamente que as fundações deviam ter essas finalidades aqui, ó, religiosas, morais, culturais ou de assistência. O artigo 62, parágrafo único. Basicamente, o que não pode é a fundação ter uma finalidade econômica. Ela pode ter qualquer finalidade que não seja a econômica, tá? Entretanto, para isso ficar mais claro, a Lei 13.151 de 2015, ela alterou o rol de finalidades da fundação. E aí, nós temos agora, deixa eu achar aqui, esse rol gigante aqui de finalidades. Ó. A fundação somente poderá ser constituída para fins de assistência, cultura, educação, saúde, segurança alimentar, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, pesquisa científica, promoção da ética, atividades religiosas. E o último foi vetado. Basicamente, nós temos aqui todas as finalidades possíveis, tá? Todas as finalidades possíveis, exceto a finalidade econômica. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Voltando aqui para a ordem que nós estávamos, né? Estávamos aqui, vem o artigo 62. Artigo interessantíssimo também. Dizendo que, para se criar uma fundação, o seu instituidor o fará por escritura pública ou testamento. Uma dotação especial de bens livres, que nada mais é a indicação dos bens que irão ser transferidos para a fundação, especificando o fim a que se destina a fundação e declarando, se quiser, a maneira de administrar. Declara o que é cobrado em prova sobre isso. Primeiro, marca um asterisco aqui que isso é muito cobrado em prova. Percebe-se que a instituição da fundação é um ato solene que depende de escritura pública ou testamento. Tais documentos deverão conter a dotação de bens a serem transferidos pela fundação, assim como a finalidade a que ela se destina. Eu esquematizei esse artigo 62, tá? E aí vem uma pegadinha clássica. A instituição da fundação não pode ser por meio de instrumento particular. Anota isso. Não pode ser por meio de instrumento particular. Tem que ser uma pessoa, ou melhor, tem que ser uma escritura pública ou um testamento. Declara, lá no direito das sucessões eu estudei que existem várias espécies de testamento. Realmente, existem várias espécies de testamento. E aqui, ó, todas são admitidas, tá? Pode ser o testamento público, pode ser o testamento secreto, também chamado de cerrado, e pode ser o testamento particular. Declara, mas você disse que não pode instrumento particular. Sim, o testamento particular
em razão da sua importância, ele é equiparado a documento público. Então, quando eu digo que não pode instrumento particular, é fazendo uma comparação com a escritura pública, tá bom? O testamento, esse pode qualquer um, seja público, secreto ou particular. Pode, Cleia, entendi. Então vai ter a dotação especial de bens livres, vai haver aí a elaboração do estatuto e depois basta fazer o registro disso no cartório? Não, porque antes esse estatuto precisa ser aprovado pelo Ministério Público, tá? Ou seja, a constituição de uma fundação ela é um pouco mais complexa. Não basta elaborar um ato constitutivo e fazer o registro, como dispõe o artigo 45. Existe aqui um procedimento um tanto quanto mais complexo que a gente vai abordar no próximo bloco. Tranquilo, gente? Então, não acabou ainda a parte das fundações. Vou fazer um pit stop rápido, tá? Daqui a pouco a gente volta e ripa na chulipa com as fundações.